Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Os tópicos que serão estudados: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Nas instruções dos espíritos temos o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Caracteres da perfeição. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? É importante que a gente entenda os desafios que Jesus coloca para nós para podermos ser perfeitos. E Kardec seleciona esses versículos e traz para nós esse desafio, mas de um outro prisma explicado. Então não temos mais meio de desviarmos para aqui e para ali, nós temos que entender, temos que aceitar e temos que vivenciar. Portanto, é de suma importância que procuremos entender como agir perante o Evangelho, como devemos nos portar na vida para seguirmos bem o Evangelho, porque o Evangelho é o norte que nos dará o caminho da perfeição, que nos conduzirá ao Pai. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, estarmos buscando interagir uns com os outros, mas sabermos nos respeitar, sabermos nos portar, é o grande caminho que nos dá a perfeição. Precisamos saber olhar para dentro do nosso coração, agir com todo o amor possível, diante das situações que a misericórdia divina nos coloca. Todos nós, como filhos de Deus que somos, precisamos aprender a servir ao Pai, aprender a construir o mundo melhor, aprender a fazer o melhor possível, para que o melhor esteja sempre nos envolvendo, esteja sempre nos fortalecendo, construindo para nós os momentos de paz, de fraternidade e de luz. Façamos, pois, por onde conseguirmos alcançar a paz. Façamos, pois, por onde alcançarmos o sentimento de amor e de misericórdia. Porque somente fazendo valorizar em nossos corações, em nossos sentimentos, as verdades do Cristo, é que nos tornaremos melhores. Portanto, saber saudar-nos apenas uns aos outros como sendo amigos, olharmos uns para os outros como amizade, somente para nossos amigos, não estamos fazendo nada de especial. Precisamos saber também cumprimentar os estranhos e não termos nenhum ressentimento contra ninguém para deixarmos de cumprimentar. Eis um grande desafio que o Cristo nos traz. Sabermos nos portar de forma a termos mais amor uns pelos outros, a convivermos bem uns com os outros. Caracteres da perfeição. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, pois pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. E podemos atingir essa perfeição absoluta? Então, por que Jesus disse para nós sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial? Porque o caminhar, Jesus não falou só para aquele momento, só para esta encarnação. Ele falou para nosso conjunto de encarnações, para nossas possibilidades infinitas que teremos ao longo das nossas existências milenares. Aliás, a existência espiritual é única, mas vida após vida, nós teremos milhares de outras encarnações para que possamos atingir esta perfeição. Então precisamos buscar a perfeição celestial. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreendiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Certamente que a busca por alcançar a perfeição absoluta vai levar bilhões de anos, provavelmente.
Mas para sermos perfeitos, para buscarmos cada vez mais a perfeição, nós temos que ter um modelo. E esse modelo, então, Jesus nos mostra não como ele sendo um modelo, mas como sendo Deus. Esse modelo é aquele que nós devemos procurar seguirmos, perseguir até alcançar aquela perfeição ou o máximo de perfeição permitida. Cada um de nós precisaremos então caminhar para nosso aperfeiçoamento, tendo como modelo que Jesus disse para nós, Deus como perfeição absoluta. E nós normalmente vamos ver pela doutrina espírita que Jesus é o guia, é o modelo que nós devemos seguir. E devemos tentar chegar até Ele. Aí, de novo, você vai dizer, mas é possível chegar até Jesus? Não compete a mim dizer que sim ou que não. Mas Ele é o modelo a quem nós devemos procurar alcançar, procurar adquirir a perfeição tal qual Ele nos mostrou. No dia que nós chegarmos até onde está Jesus, quando Ele veio à Terra, certamente Jesus já está numa condição muito superior, porque assim faz o processo evolutivo de todos, na Terra ou nos espaços. E é por isso que é importante nós começarmos a compreender a importância de procurarmos estar sempre nos aperfeiçoando, sempre nos melhorando. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Então, o que o Espírito está mostrando para a gente é para a gente não se empolgar demais e achar que temos que ser Deus, nem se empolgar demais e achar que temos que ser Jesus. Vamos passo a passo. Vamos observar o que nós precisamos nos corrigir. Vamos observar aquilo que nós precisamos estabelecer. Mas a meta é chegarmos a Jesus e, como Jesus nos disse, a meta é chegar a Deus. Como? Quanto tempo isso vai durar? Então, logicamente que os espíritos vão passar por um processo de purificação, de aperfeiçoamento, e um dia governarão galáxias. Mas um dia no percorrer de milênios, milênios e milênios. Não é? No estalar de dedo. Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Daí os desafios. Já consegues fazer isso? Você já consegue estar se aproximando de Deus, está se aproximando de Jesus. Se ainda não consegues, está mais perto da base do que o objetivo. Portanto, há grandes desafios a superar. Olhar para todos com bons sentimentos ainda é difícil para a maioria de nós. Procurar conquistar as oportunidades de fazer o bem ainda é um meio desafiante para todos nós. Mas é necessário que saibamos colocar em prática as leis de amor. É necessário que saibamos colocar em prática as leis que nos movem o sentimento para crescermos e para aprimorarmos na direção do infinito. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, a sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes, de todas as outras virtudes. Então, existem vários níveis de caridade. A caridade que a gente oferece o pão, na figura do alimento, né? A caridade que nós oferecemos os bons sentimentos. A caridade que nós oferecemos a compreensão. A caridade que nós oferecemos orações e vibrações de amor. A caridade que faz com que todos nós venhamos a despertar para o entendimento transcendente das realizações superiores. Procuremos, pois, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso coração, para que façamos o melhor, e o melhor estará sempre envolvendo todos nós. Procuremos, pois, construir o sentimento de amor, procuremos, pois, construir o sentimento de caridade. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Trabalhemos intimamente para o nosso fortalecimento íntimo, pelo nosso aprimoramento interior. Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á
nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, na arrogância, que eles são a negação. Então qualquer vício, qualquer defeito vai nos impedir de nos aproximarmos de Deus. E o nosso objetivo é aproximar de Deus, temos que corrigir nossos defeitos. Temos que polir o nosso coração. Com relação a cumprimentarmos uns aos outros, mesmo aqueles que não batem muito bem conosco naqueles bons sentimentos que alguns têm, nós devemos procurar cativar os bons sentimentos, exercitando-os. Mesmo que inicialmente falemos de boca para fora, mas com o tempo começaremos a estabelecer conosco os bons sentimentos, as boas relações, e com isso cativaremos a paz para nossas almas, cativaremos a paz para a nossa caminhada. Vamos procurar então desempenhar ao longo da nossa existência os bons sentimentos, as boas realizações para uma manhã de paz, de fraternidade e de luz. Porque cada pequeno defeito que ainda deixarmos passar em branco sem buscarmos corrigi-lo é um empecilho para chegarmos à perfeição. É isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar com o coração voltado para o bem, trabalhar com nosso coração pautado nos bons sentimentos, para que todos um dia possam estar despertando para Deus com o coração livre daquelas peias que nos travam o processo evolutivo, daquelas amarras que nos algemam o passado, muitas vezes pouco enobrecedor, que nos impedem a ter um futuro glorioso. Portanto, devemos nos abster dos maus sentimentos, de qualquer sentimento que venha destruir a verdadeira caridade, que nos impeça de sermos benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados ao bem. Procuremos cultuar esses sentimentos de amor e de caridade por tudo que viermos a fazer. E as bênçãos divinas certamente irão nos impulsionar para um mundo melhor. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Agora, quem verdadeiramente ama vai ter inimigo? Os inimigos são aqueles estiletes que vai burilar suas arestas, limpar os arranhões. Porque quando as pessoas vêm fazer-nos críticas, elas não estão nos dando a oportunidade de começarmos a despertar para outros valores, para outras oportunidades, para outros momentos de crescimento. Façamos, pois, meus irmãos, da nossa existência a caminhada rumo ao Pai. Façamos, pois, meus irmãos, da nossa oportunidade evolutiva de servirmos ao Pai, de trabalharmos pelo bem e de construirmos e edificarmos as verdadeiras bases que nos edificam a vida e que nos conduzem à perfeição, à melhoria e ao aprimoramento dos nossos espíritos. Fazendo o melhor irá nos impulsionar, levando-nos a estarmos em paz conosco mesmo e, principalmente, procurarmos nos melhorar ao ponto de que um dia não tenhamos mais inimigos. Já chegamos ao entendimento de que todos fazem parte de um processo que nos conduzirá à perfeição. Se depararmos com apenas aqueles que nos amam, apenas com aqueles que vão nos elogiar, que vão nos bajular, perderemos oportunidades de corrigirmos defeitos. Mas a importância daqueles que nos criticam, daqueles que vêm criar obstáculos ao nosso caminho, oferecemos a eles o nosso coração, ofereçamos a eles os nossos bons sentimentos. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial.
essa busca para esse aperfeiçoamento sublime é que nós devemos estar sempre atentos. Jesus deixou para nós as regras da verdadeira caridade, as regras do verdadeiro sentimento que deve envolver todos os cristãos. E é exatamente por isso que nós temos hoje a oportunidade de fazermos as nossas grandes reflexões sobre as belezas da vida, sobre aquilo que a vida nos oferece de bom, de útil, para crescermos, para aprimorarmos-nos e para estarmos verdadeiramente aperfeiçoados perante as leis divinas. Portanto, aprendamos a amar, aprendamos a ter benevolência, compaixão, misericórdia e o devotamento ao Pai. Trabalharmos incondicionalmente pelo bem, fazendo aquilo que está ao nosso alcance com amor, fazendo aquilo que está ao nosso alcance com toda a responsabilidade possível para edificarmos os verdadeiros valores que a alma nos oferece. Por isso, fica aí o convite. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como é perfeito o vosso Pai celestial. Sigamos o exemplo de Jesus, amando indistintamente a todos, inclusive aos seus algozes. Porque somente assim conquistaremos e caminharemos para a redenção espiritual que todos nós precisamos para estabelecer a meta final que nos conduz, que nos impulsiona e que faz com que estejamos em condições de melhor servir a causa do Pai. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nossos lares sejam abençoados, para que a paz e o amor estejam em todos os corações. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Nós estamos cumprindo a lei de justiça, de amor, de caridade na maior pureza, sem nenhuma isenção de sentimentos, sem nenhum ressentimento, com um verdadeiro sentimento de amor uns pelos outros. É para nós olharmos para nós mesmos e fazermos essa comparação, esse julgamento íntimo de nós mesmos. Estamos. Então, ainda não somos um homem puramente de bem. Estamos tentando ser um homem de bem. Logicamente que não podemos desistir devido a algumas de nossas fraquezas. Temos que sim olhar, vigiar e orar para que a gente suporte as tentações, para que a gente suporte os meandros que aparecem no meio do caminho, para que a gente possa então ser um homem de bem, ser uma pessoa de bem. Porque todos nós temos a necessidade de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. O convite do Cristo é um convite para que a gente aprenda os valores da alma. E compete a cada um de nós procurarmos integrar-nos com as leis divinas para que a gente possa então seguir o nosso caminho com mais tranquilidade, com mais determinação. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará: se violou essa lei? Se não praticou o mal? Se fez tudo o bem que podia? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Se ninguém tem qualquer queixa dele? Enfim, se fez a outra em tudo que desejara que lhe fizessem. Começou a ampliar os conceitos. E aqui pede que a gente faça um exame de consciência. Porque se a gente procura fazer esse exame de consciência, se a gente interroga-nos a nós mesmos, se nós agimos de forma compatível e coerente com as leis divinas, certamente nós estaremos colocando como metas para nossas realizações caminhos mais condizentes com as nossas necessidades evolutivas. E é essa necessidade evolutiva que vai fazer com que a gente cresça, vai fazer com que a gente impulsione a nossa própria evolução para uma condição melhor, para a condição de nos aperfeiçoarmos. Procuremos, pois, entender como devemos caminhar, de que forma devemos interagir uns com os outros no caminho da nosso caminho existencial, para sermos realmente melhores. E mais, a gente deve estar sempre fazendo uma varredura nas nossas condutas, nas nossas ações, nas nossas tensões internas, para que a gente possa cumprir
esses pequenos detalhes que estão aqui. E tem mais, não são só nesse parágrafo não. Então vamos. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Mas o momento que a gente tem para fazermos as devidas reflexões, procurar entender, procurar caminhar, procurar observar, para ver se nós estamos realmente cumprindo com as determinações divinas e se estamos principalmente sendo fiéis a Deus, tendo fé em Deus, confiando na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria e principalmente na sua misericórdia, para que a gente possa agir com segurança. E lembrando que tudo que nós fazemos, para obtermos o sucesso, temos que ter essa permissão divina. Temos que pedir ao Pai, de amor, de misericórdia, que nos dê força, que nos sustente, que nos impulsione para essas realizações. Tem fé no futuro? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Mais um motivo que a gente tem para fazer as grandes reflexões da vida. Nós acreditamos em um futuro melhor? Nós acreditamos num futuro de luz, um futuro realmente promissor? Ou apenas ficamos cogitando de possibilidades cheio de pessimismo? Precisamos plasmar o bem. Precisamos plasmar as coisas boas, os grandes ideais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então tem uma série de contratempos que nós deparamos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Esses contratempos fazem parte do nosso processo evolutivo. Esses contratempos fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento. E é com isso que nós vamos, então, procurar entender como devemos agir, procurar entender de que forma devemos nos interagir e procurarmos, então, trabalhar pelo bem, fazer o bem onde quer que estejamos. Porque as vicissitudes que nós passamos, as dores que deparam ao longo do caminho, fazem parte das provas e das expiações que todos nós temos que passar, todos nós vamos deparar com elas, todos nós vamos encontrar com esses problemas pelo longo da nossa caminhada. Então, nós temos as provas, que são aqueles testes para ver se a gente vai passar ou não, e temos as expiações, situações impostas que você vai passar, queira ou não. Então, portanto, nós estamos num planeta em via de regeneração. À medida que você entra na regeneração, as provas continuam existindo, as expiações se tornam cada vez mais escassas e a regeneração se faz pelo restabelecimento da sua integridade moral segundo os princípios cristãos. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, nós temos que procurar entender que a tudo que nós vamos fazer, quando estamos sendo verdadeiramente cristãos, tem que estar sempre enquadrado no Evangelho de Jesus. E essa mensagem que Kardec deixa para nós, ela tem uma conotação muito ampla, ela amplia os conceitos para que a gente, então, tenha mais discernimento, tenha mais condições de agirmos com perseverança e, principalmente, com a razão cristã à frente de cada um de nossos atos. Estamos agindo assim? Estamos colocando princípios cristãos sempre ao longo do nosso caminho? Faz necessário fazer essa observação, faz necessário tomarmos as devidas providências para estarmos melhores, para estarmos em melhor condição frente às adversidades que a vida pode nos oferecer. Fazer o bem sem esperar paga alguma e retribuir o mal com o bem. Isso é uma das essências do cristão. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de
toda ação generosa. E aqui nós temos que ter um certo cuidado, porque conforme está aqui, nós temos que fazer o bem extensivamente, sem se preocupar com aquilo que nós estamos gastando. Mas nós temos um salário que é finito. Então nós temos a nossa renda, que nós temos compromissos familiares, sociais, que nós temos que cumprir. Nós temos que pagar as nossas contas. Então, daquilo que sobra, você tem que saber doar. Quando ele fala para não contar as perdas decorrentes, que você fala assim, poxa, vamos dar só um exemplo numérico. Eu doei R$1.000. Aí fica todo feliz que doei R$1.000. Passado uns dias, você vê aquela bicicleta chique que você queria comprar para dar de presente para o seu filho, para vocês fazerem um passeio pelo campo pedalando. Aí você olha, poxa, as 2 bicicletas custam R$1.000 e eu doei aquele R$1.000. Então, nesse momento, você está medindo e ficando com pena do que você doou. É nesse sentido. Então, você doou, acabou. Você não tem que ter pena daquilo que você doou. Você vai fazer com consciência de que aquilo ali você doou e pronto. Não tem que reclamar porque você doou. Mas lógico que nós temos que saber os limites. Nós temos que saber quanto eu posso disponibilizar do meu rendimento para que eu possa doar. Tem gente que doa 5%, tem gente que doa 10%, tem gente que não doa nem 1%. Cada um com a sua consciência, com as suas possibilidades e com a finalidade de ajudar ao próximo, de procurar fazer o bem, de procurar ajudar mutuamente os seus semelhantes. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É importante que a gente possa entender que todos nós somos irmãos. Não importa em que cor de pele estejamos, em que raça estejamos, não importa se somos dessa ou daquela raça, dessa ou daquela etnia. E a discriminação por etnia é ainda mais complexa, porque às vezes as pessoas são brancas, de olhos azuis, mas elas não se entendem porque uma é de etnia A, outra da etnia B. E assim vai por aí afora uma série de preconceitos que as pessoas, muitos, guardam em si. E esse preconceito é que a gente tem que descartar, tem que desfazer dele. E começarmos a ver que todos nós somos filhos de Deus. Não importa que raça, que etnia você esteja, você é filho de Deus. E nós brasileiros nem raça temos, que nós somos uma mistura de várias e várias raças. O povo latino, em geral, é uma mistura do árabe, do judeu, do espanhol, do português, do índio, do negro e dos nórdicos que também foram aportando por aqui, foram misturando, mestiçando. Então, na América Latina em si, nós somos todos multirraciais ou enraçados, como queiram, porque não temos raça. E também não temos etnia, porque somos todos misturados. Importante isso para a gente, porque já é um preconceito a menos que nós vamos ter. Respeita os outros, nos outros todas as convicções sinceras, e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Se a pessoa não pensa como eu, tudo bem, é o pensamento dela. A gente talvez vai ter até menos assunto, mas muitas das vezes tem até mais, porque se a gente souber conversar civilizadamente, um fala o seu ponto de vista, o outro fala outro ponto de vista, e assim o assunto vai crescendo civilizadamente, ganhando contornos e ambos saem aprendendo. É importante saber fazer esse diálogo. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, nós precisamos aprender isso. Nós temos que ter por guia a caridade. Nada de palavras que firam, nenhumas palavras que sejam malévolas, ou que firam o orgulho do outro, procurar sempre criar, ou a suscetibilidade do outro, procurar sempre criar meios e mecanismos para que as pessoas ajam com mais amor, com mais respeito, com mais solidariedade. E qualquer ideia de fazer mal a alguém, nós temos que recusar veementemente. Não temos que criar sofrimento para os outros, criar prejuízos para os outros, nem sequer uma contrariedade.
Nós temos que fazer com que as pessoas tenham o prazer de viver em paz e de conviver bem uns com os outros. Porque se as pessoas não souberem criar todo esse padrão de sentimento elevado, todo esse padrão de respeito uns pelos outros, como vai querer ter a clemência do Senhor para com os julgamentos de suas faltas, para com os julgamentos de seus erros? Nós precisamos, então, aprender a ter mais disciplina, aprender a ter mais respeito uns pelos outros. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Perdoar é uma das coisas mais complexas para o ser humano, porque durante milênios nós fomos criados e educados para tomarmos ações e reações praticamente animalescas. Durante milênios foi assim. Depois Moisés colocou dente por dente, olho por olho. Se for um olho, for um olho. Se quebra um dente, quebra um dente. Para não tomar uma atitude muito extravasada, muito ampla. E ao longo das nossas existências, ao longo da nossa caminhada, nós vimos criando um problema para um, benefício para o outro, agindo segundo as nossas necessidades evolutivas, segundo as nossas possibilidades de realização. Mas é importante que saibamos entender que precisamos construir um mundo de paz e de fraternidade para todos nós. E para construirmos esse mundo de paz e de fraternidade, nós precisamos ser úteis ao bem, precisamos ser trabalhadores do bem. Precisamos ser aquele que edifica, aquele que trabalha, aquele que constrói. E para isso, um exemplo máximo é Jesus, que perdoa a todos os seus algozes. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele não estava numa situação tranquila, nem dentro de uma prisão. Ele estava pregado numa cruz, no estentor do sofrimento, já não aguentando mais tanta dor. E é por isso que todos nós temos que pensar e lembrar sempre de Jesus quando qualquer desejo de vingança e qualquer sentimento de ódio, de rancor vier ao nosso encontro. Lembrando do Mestre que diante de uma cruz, pregado numa cruz, ele foi todo amor, ele foi toda doação. Então nós precisamos ser amor, ser doação. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Condenar com veemência as fraquezas alheias e os defeitos alheios é assumir que tem também esses defeitos. Jung faz várias comparações que nós não toleramos no outro, uma delas é essa, aquilo que nós carregamos conosco. A Sitinoye, aliás, Masaharu Taniguchi, ensinou-nos que nós vemos nos outros o nosso espelho. Aquilo que a gente menos gosta em nós é aquilo primeiro que a gente identifica no outro. E certa vez, um espírito que era terrivelmente perseguidor a mim, chegou fazendo várias colocações dentro do ponto de vista dele, da ótica dele. E ele mostrou que nós éramos muito iguais. Quando chegou no final de todas aquelas colocações torturantes, de você já estar no limite do sofrimento, ele falou assim: viu? Para você infligir isso, você acha muito bom, você acha certo. Agora, quando isso é infligido em você, aí você muda de ponto de vista, você muda de ideia. Em partir dali, eu comecei a entender que todos nós somos assim. Achamos muito boas as nossas ideias para infligirmos-las aos outros. Mas quando por algum motivo essas ideias vêm para serem infligidas em nós, nós nos recuamos, nos desesperamos, ficamos constrangidos. Portanto, lembrar que as fraquezas alheias devem ser respeitadas, porque todos têm as suas fraquezas, todos têm as suas tendências. Da mesma forma, não devemos lançar anátema em quem pensa diferente de nós. Nós precisamos refletir sobre como temos agido, refletir sobre como agimos frente às adversidades do nosso próximo. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Saber fazer atenuar o mal é um ponto de extrema importância para cada um de nós. Saber fazer atenuar o mal
que possa estar acontecendo é de grande sabedoria. Às vezes a gente vê dentro de uma família 2 irmãos discutindo. Vem o terceiro, que às vezes nem se inteira direito do assunto, são chamados julgamentos, e pumba, faz aquele auê, bota lenha na fogueira, joga gasolina no fogo, conforme a gente diz aí no dito popular, e aquilo vira um tormento. Agora, se a pessoa chegar e falar assim, espera aí, o que está acontecendo? Qual a sua reclamação? Aí o outro vai lá, faz a reclamação. Qual a sua reclamação? O outro faz a sua reclamação. Quem está de fora está de sangue frio. Vai poder achar as interseções, vai poder achar os pontos de fortalecimento dos seus sentimentos. É isso que vai fazer a grande diferença. É isso que vai nos impulsionar. É isso que vai fazer com que cresçamos. É isso que vai fazer com que estejamos em condições de melhor servir ao nosso próximo. E também, logicamente, servir a Deus. Então, antes de achar um defeito alheio, diante das situações, seja um mediador para achar valores. Estuda suas próprias imperfeições e trabalhe incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, se alguma coisa ele traz em si de melhor do que na véspera. Cada dia devemos procurar sermos melhores do que já fomos. Cada dia devemos procurar agir com mais compatibilidade daquilo que já fomos. Faz-se necessário caminharmos para estabelecer o empreendimento do amor e da paz em nossas almas. Faz-se necessário começarmos a estabelecer as metas que nos conduzem ao Pai. Faz-se necessário começarmos a conduzir a nossa caminhada no sentido evolutivo, no sentido de nos aprimorar, no sentido de fazer prevalecer em nós os sentimentos verdadeiramente cristãos que devem existir, norteando nossa vida, norteando nosso sentimento, para que a vida sempre traga para nós as oportunidades de sermos melhores, as oportunidades de realizarmos todo o bem possível. Por isso, nós temos que combater as nossas tendências imperfeitas e fazer com que a cada dia nós tenhamos a disciplina de fazer uma autoanálise do que eu já pude melhorar ontem para que eu possa melhorar mais ainda hoje. Essa é a caminhada do verdadeiro cristão, que procura dar valor às coisas do Espírito, sim, mas não procura dar valor ao seu espírito, nem a todos os seus talentos. A expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, aqueles valores que nós temos, devemos guardar para conosco. Aquelas conquistas que nós temos, devemos reservar para nós. E quando estivermos diante de alguma situação do outro, sabemos fazer valer as qualidades que o outro também possui. Porque muitas das vezes a gente acaba por querer sim envaidecer de algumas qualidades e as pessoas sempre têm a tendência de agir de forma a criar problemas para os outros. E é isso que nós temos que banir da nossa caminhada, banir da nossa existência. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Toda a nossa caminhada, tudo aquilo que a gente vem a fazer, tudo aquilo que venhamos a realizar aqui na Terra, por mais pomposo que sejam nossas conquistas, pode ser retirado de uma hora para outra. Tudo aquilo que nós fizermos para caminharmos buscando realizar as coisas boas, buscando realizar o bem, de uma hora para outra pode nos ser retirado se nós não formos vigilantes o bastante para sabermos respeitar as regras de conduta de uma consciência tranquila, aquilo que Deus espera de nós. Tenhamos, pois, a consciência de nossas responsabilidades pessoais, porque no futuro, todos aqueles que tomarem ações e atitudes negativas, ações e atitudes que venham prejudicar o outro, se colocarão na condição de prejudicados. Queira ou não, a justiça divina o reeducará. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões.
Tudo aquilo que nós temos não deve ser usado como meios de nós criarmos os devidos problemas ao longo da nossa existência. Precisamos aprender a saber fazer valer os bons sentimentos. Precisamos saber valer os bons ideais. Precisamos saber fazer valer as nossas ideias superiores. Porque somente construindo esses ideais superiores para nós é que nós vamos edificar verdadeiramente o bem, que nós vamos edificar verdadeiramente os ideais de amor, de paz e de fraternidade. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Se você é chefe, trate com bondade o seu subordinado. Se você está numa posição de comando, saiba agir com bondade. Saiba se impor, saiba fazer valer a sua autoridade, mas também saiba fazer valer a sua bondade. Precisamos aprender, precisamos procurar construir um mundo de fraternidade, um mundo de luz. Mas para tudo isso faz necessário saber que cada um de nós temos um compromisso a seguir. Cada um de nós temos um compromisso a estabelecer as metas cristãs para a nossa existência. E para isso, não temos que tentar esmagar o outro com nosso orgulho, com a nossa arrogância, com a nossa vaidade. Precisamos, então, saber tratar um outro com bondade. E com isso, fazer com que nossos subalternos se sintam bem na nossa presença, se sintam bem diante de nós, não procurando esmagá-los, não procurando torturá-los. Procuremos então fazer com que todos nós tenhamos condições de trabalhar para que o bem se estabeleça em nossas vidas. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Essa é a parte principal que nós devemos fazer. Essa é a parte principal que nós devemos procurar colocar em prática. Esses ensinamentos do homem de bem são aqueles que nós devemos procurar valorizar sempre ao longo da nossa existência. Esses sentimentos que nós devemos procurar fazer valer ao longo da nossa caminhada. Precisamos, pois, entender a importância de fazer o bem, a importância de nos educar para o bem, seja como uma autoridade, seja em qual cargo a autoridade estiver, ou como subalterno, em qual situação o subalterno estiver. Saber valer o respeito incondicional uns aos outros. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E aí entra um outro detalhe, como respeitar as leis da natureza. Você tem feito uma coleta seletiva dos seus descartáveis? Tem separado metal, papel, plástico, com descartável úmido? Tem colocado tudo separadamente? Ou você joga tudo de qualquer maneira no lixo? É lixo? Não, é descartável. E descartável é aquilo que alguma coisa pode servir para reciclagem, pode servir para reaproveitamento. Portanto, nós temos que começar também a respeitar a natureza, porque está nas leis da natureza que o homem deve preservar o seu meio ambiente. Porque se nós não procurarmos preservar o nosso meio ambiente, nós vamos nos destruir a todos. Portanto, meus irmãos, é um conjunto de valores que nós temos que desenvolver ao longo da nossa existência para que estejamos sempre dispostos e em condições de fazermos o melhor, e o melhor nos impulsionará pelos caminhos que precisamos percorrer. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Aqui são pontos de reflexões importantes para nós fazermos no nosso dia a dia. Nós devemos refletir em que nós estamos acertando, em que nós estamos falhando, em que nós estamos construindo e o que nós estamos deixando de construir. Para que o nosso amanhã seja sempre radioso e cheio de paz e de esperança, estejamos conscientes
estejamos cientes das nossas responsabilidades, das nossas ações e procuremos, assim, fazer realmente o melhor para que o melhor nos impulsione, para que o melhor esteja sempre caminhando junto de nós para as grandes realizações do Espírito Imortal. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nossas casas, nossos lares, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, nossos colegas de tarefa e até mesmo os nossos inimigos sejam abençoados pela luz do amor, pela luz da fraternidade, para que possamos aprender, ao longo dessa existência, caminharmos com mais respeito, com mais responsabilidade, perante as leis que regem nossas vidas. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro? Pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não constitui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, o primeiro passo que a doutrina espírita sempre deixa claro para seus seguidores, que devem segui-la aqueles que estão insatisfeitos onde estão, aqueles que duvidam, aqueles que vacilam nas suas crenças. Se você está numa determinada religião e se sente feliz nela, tudo bem, mas isso também não impede que você venha estudar a doutrina espírita, venha conhecer a doutrina espírita, porque muitas das vezes nós sempre queremos uma resposta a mais e talvez nós nem pensamos nessa pergunta, mas ao assistir uma palestra espírita ela aparece. E interessante que ela aparece com a resposta, e aquilo completa o vazio que a pessoa tem. Então a pessoa pode querer seguir a doutrina espírita. A doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho de Jesus bem explicado. Portanto, Kardec deixa claro para a gente aqui que, vivenciando ela com inteligência e prática, a gente está vivenciando aquilo que Jesus ensinou, nós estamos vivenciando a prática do Cristo. E isso é importante para que nós possamos entender. Então, nós temos que saber que a doutrina espírita bem vivenciada e bem sentida, nós estamos vivenciando o sentimento do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão deve colocar em prática todos aqueles tópicos e mais alguns outros que não forem enumerados no tópico 3, anterior a esse aqui. Então, nós temos que estar sempre vigilantes com as atitudes que tomamos, com a postura que vamos tomar, para que a gente possa, então, ter o entendimento de que é ser espírita. E, como ele está nos mostrando, não institui nenhuma moral nova, simplesmente realça todas aquelas máximas morais que Jesus trouxe no seu Evangelho, que pregou durante o tempo que ele esteve aqui conosco. E aquelas máximas é as tais quais nós devemos seguir para praticar e procurar ter mais bons sentimentos em nosso coração. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? E isso aqui é uma questão muito delicada, porque no tópico anterior, ele estava dizendo que vivenciar os ensinamentos cristãos é o mesmo que vivenciar a doutrina espírita, os ensinamentos espíritas. Aqui, quando ele fala que as pessoas que procuram os fenômenos da doutrina espírita, fenômenos no meio espírita, eles têm que procurar entender as consequências morais daqueles fenômenos. O espírito chega falando que ele ficou vários anos numa região inferior por causa dos seus deslizes morais. E a pessoa que assistiu aquilo ali, viu a prova em conteste da situação, ele vai cometer os mesmos desvios morais? Então nós temos que procurar observar, procurar tomar as devidas precauções para que a gente possa estar sempre agindo no sentido de nos aperfeiçoarmos, no sentido de nos melhorarmos, para que a nossa vida seja sempre pautada nas forças do bem, seja sempre pautada nas leis de amor, de caridade, mantendo o mais alto possível a nossa moral, em todas as condutas que nós vamos ter. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando, e os médiuns têm que ficar bem atentos a isso, nas consequências morais
do entendimento da doutrina espírita, do entendimento dos ensinamentos espíritas. E Kardec trouxe isso para nós com muita maestria, com muita sabedoria, e mostrando, e ele apreendeu como ninguém, as consequências dos atos e dos fatos perante a nossa vida, no plano espiritual e na próxima reencarnação. Mas, não pois que ele não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força. Porque a faz ir direto à inteligência, nada tem de misteriosa. Os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Não existe segredo, tudo que está ali está nos livros, aquilo ali que nós devemos fazer, aquilo lá que nós devemos praticar. Aí você vai falar assim, mas por que as reuniões mediúnicas são restritas? Eu queria tanto assistir uma. Exatamente por causa disso aqui. Para você assistir uma reunião mediúnica, você tem que ter consciência das consequências morais daqueles fatos. Se o Espírito está trazendo a explicação, está trazendo o entendimento, e você não absorve a essência daquilo ali, pode te trazer outras complicações. Então, a doutrina espírita traz para nós a oportunidade de nós começarmos a entender, de começarmos a agir de ponto de vista cristão. Faça ao teu próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Agora, lembre-se, o teu próximo gosta das mesmas coisas que você? Então, todas as situações, nós temos que partir para o entendimento de outras circunstâncias, de outras situações que a vida nos traz e que as situações nos colocam. E um detalhe importante, que a clareza da doutrina espírita fala direto à inteligência. Nós vamos ler, vamos entender claramente aquilo que está ali. Ah, mas eu já li e não entendi nada. Por isso a gente está aqui explicando, porque existem aqueles que têm dificuldade. E mais à frente vai mostrar alguns aspectos dessa dificuldade. Então, para que nós nos mantenhamos esclarecidos, nós temos que quebrar determinadas barreiras. Um exemplo, você vai estudar matemática. Então, você chega lá, conforme vai estudar a matemática, ela vai ficando mais complexa. Aí, chega um momento que você fala assim, agora não dá. Mas você tem um emprego que você vai ganhar 2 vezes mais se você aprender aquela matemática ali. O que você vai fazer? Você vai aprender, estudar igual um cão. Vai contratar um professor, vai procurar um cursinho e você vai passar naquele concurso, porque você quer passar, você vai estudar para passar. Então, para você passar, você tem que aprender aquela matéria que você relativamente não gosta e que tem dificuldade. Da mesma forma, trazendo para o campo espiritual, a doutrina espírita nos dá a oportunidade de darmos um passo à frente muito importante no nosso processo evolutivo. Darmos um passo à frente, ou principalmente estarmos em condições de nos sintonizar mais com os bons espíritos, com os espíritos superiores. É isso que você quer? Se é isso que você quer, parabéns. Vamos estudar, vamos procurar entender, vamos procurar compreender todas as belezas que a doutrina espírita nos traz. Por isso que é importante estudá-la. Se você não está entendendo, vai lendo, continua. Chegar lá no final, você volta para ler a segunda vez. Aquelas dúvidas já foram sendo atenuadas ao longo dos estudos para ficar mais claro, ficar mais fácil para você. E o Livro dos Espíritos é assim, se você tem dúvida numa questão, continua lendo. Lá na frente, uma questão lá na frente vai resolver aquela dúvida lá atrás. No Evangelho, vai trazer para nós novos esclarecimentos. À medida que a gente vai se integrando com a leitura, a gente também vai se integrando com aquele grupo de espíritos que irradiam pensamentos superiores para quem quer adquirir entendimentos superiores com relação à vida. Não que as outras religiões não tenham esse entendimento superior, mas a única religião que esclarece como é a vida no plano espiritual ipsos fatos, ou seja, mostra, é assim que é, os espíritos estão mostrando aqui, estão passando pelo sofrimento, estão trazendo testemunho dos benefícios que eles recebem, dos benefícios que eles receberam na mediúnica, como eles sofriam antes. Então, nós temos os fatos. Aí você vai falar assim, mas eu não acredito em mediunidade. Bom, você está no primeiro parágrafo desse tópico, está na dúvida, então estude um pouco mais, para que você possa entender todo o mecanismo, para que você se esclareça. Aí você pode também dizer, mas eu não quero estudar. Tudo bem, mas não passa na prova. Essa é a questão. Lembra lá do exemplo que a gente deu do concurso? Para passar no concurso, você tem que estudar bastante.
Para você ser promovido no plano espiritual, você tem que enfrentar determinadas adversidades, determinadas dificuldades e procurar estudar. Estudar e praticar, porque tem a prova. Você estuda, vem para a prova prática. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não tanto, que há homens de notória capacidade que não compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes. E aí vem uma outra contraparte da situação. Pessoas muito cultas, muito instruídas, com vários cursos superiores, ou com curso superior, pós-graduação, doutorado, mestrado, vai ler um livro espírita e fala, que absurdo. Não dá para entender isso aqui. Aí chega um adolescente lá com 15, 16 anos, ele lê, explica e dá até uma aula daquilo que ele está lendo. Então existe algo mais, alguma coisa diferenciada, é o que está mostrando ali para a gente. E às vezes pessoas que têm só o segundo grau, o primeiro grau, hoje são poucas pessoas que têm só o primeiro grau, a maioria já tem o segundo, então pegam, leiam e explicam com total naturalidade, com total facilidade aqueles ensinamentos, daquilo que está passando ali. Então tem alguma coisa diferente. Quando eu estava fazendo engenharia, então na matéria, para você fazer engenharia elétrica, tem as partes de mecânica. E tinha um amigo nosso que ele tirava quase a nota máxima na maioria das provas relativa à parte de eletricidade. Quando era mecânica, ele ficava para a segunda época. Ele falava assim, esse troço de alavanca não entra na minha cabeça. Ou seja, ele tinha um cérebro, didaticamente, vamos falar assim, adaptado a aprender a engenharia elétrica, aprender os conceitos da eletricidade que são muito abstratos. Mas a parte da mecânica não dava para a cabeça dele. E um dia, conversando, ele falando, já você se tornou espírita? Sim. Olha, esse negócio aí não dá para minha cabeça. Eu falei, igual as regras da alavanca. Ele falou, é quase parecido. Então, cada um de nós temos as nossas facilidades de aprender e as nossas dificuldades em aprender nos mais variados campos da ciência na Terra. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento do sentido especial do espírito encarnado. Aí existe, como ele disse, do senso moral, aquele íntimo da pessoa de entender os princípios estabelecidos pelo Cristo, e tem outros que têm dificuldades de entender. E nós mesmos já passamos por várias fases. Quando começamos a estudar lá no catecismo, no caso eu era católico, depois quando comecei a estudar, a querer estudar a religião, aí alguns colegas liam a Bíblia, eu pegava assim para ler, mas não estou entendendo nada disso, o que quer dizer? E quando eu fui ler a doutrina espírita, é como se eu já tivesse lido aqueles livros várias vezes. Era simplesmente, parecia que eu estava recordando. E lógico, eu me empolguei, que eu fui aprendendo de uma forma fácil. Aí, quando eu pegava para ler a Bíblia, ficou muito fácil de eu entender, porque a base já estava sedimentada. Então, nós entender, lógico, do meu ponto de vista, a gente tem que procurar sempre estudar, nos aprimorar. E essa ciência da doutrina espírita, ela exige de nós esse olhos de observar por outro ângulo, um ângulo mais transcendente. O estudo está muito comum as pessoas falarem em quântico, e quântico são aquilo que transcende a matéria. Já está saindo para o campo muito ínfimo, praticamente a energia da matéria, a grosso modo. Então, a própria ciência já vai entrando no campo mais psíquico, para entender a parte psíquica do ser humano. Portanto, da parte dos físicos, quando eles vão estudar a doutrina espírita, vai encaixando muitas informações daquilo que eles precisam. Mas, sempre tem um mas, aquela ciência que nós aprendemos primeiro, ela começa a ter preponderância sobre as demais. O ideal é que um físico fosse de família espírita, estudasse bem a doutrina espírita, quando ele fosse estudar a física, aí ele ia encaixar as tuas ciências. Quando você aprende a física para aprender a doutrina espírita, nem sempre vai ficar tão perfeito, no meu entendimento,
a interpretação da pessoa. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós vamos aprendendo, e esse parágrafo é autoesclarecedor, na frente ele vai mostrar, etapas por etapas, para que, na próxima reencarnação, nós tenhamos condições de oferecer mais pelas forças do bem. Então, a parte essencial, existe certo grau de sensibilidade, que você pode chamar de maturidade ou senso moral. Então, a sensibilidade de perceber, sem ver, a parte psíquica do ser humano, a estrutura psíquica da vida no mundo espiritual, a parte psíquica da vida que nós temos na nossa existência, no nosso caminhar, no nosso processo evolutivo. Todos nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento, para o engrandecimento espiritual, para nós adquirirmos, como ele diz ali, um desenvolvimento especial para o espírito. Isso, no caminhar desse terceiro milênio, vai ser de extrema importância cada espírito ter esse entendimento espiritual, até mesmo para reencarnar na Terra com funções relevantes, com funções de grande importância dentro do planeta. A espiritualização, a tomada de consciência para o espírito ter o senso de reencarnação, o senso de responsabilidade cristã, o senso de responsabilidade da consciência é fundamental para que todos nós tenhamos condições de compreender a vida sob outro prisma. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que o envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Como nós falamos agora há pouco, cada cérebro tem a sua possibilidade, tem a sua capacidade, cada cérebro vai ter a sua tendência a aprender com mais facilidade alguma coisa, seja devido à reencarnação passada, seja devido à sintonia com grupos de espíritos ou por outros motivos que desconhecemos. Então, cada um de nós tem o limite do aprendizado. E até porque, se todo mundo aprendesse a mesma coisa da mesma forma, ficaria uma coisa mais complexa. Então, uns têm a facilidade de aprender física, outros matemática, outros português, outros línguas, e assim sucessivamente. Outros aprendem facilmente a área da saúde. Cada um tem o seu pendor, cada um tem a sua característica, a sua tendência. E todos nós precisamos sempre estarmos atentos para que não venhamos a cometer nossas falhas, que às vezes podem ser complexas para nós, que essas falhas muitas das vezes são tendenciosas. Nós sabemos que não devemos, mas fazemos tentando escamotear, tentando achar uma justificativa para aquilo que não tem mais justificativa, para alguém que já está desperto para as leis que regem nossas vidas. Então, é importante que a gente entenda que ter essa visão do infinito, ter a visão da continuidade da vida, não são para todos. Nós estamos aqui conseguindo compreender, provavelmente fomos bem preparados no plano espiritual para isso. E como não tem jeito de preparar todos, prepara-se alguns. Por isso existe tanta diversidade de crenças, de religião, até que um dia, todos nós, através do processo de encarnação e reencarnação, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, em culturas diferentes, em religiões diferentes, a gente vai começar a chegar um momento que vai ser tão fácil, tão claro para nós, como os espíritos nos esclarecem, que já nos planetas em regeneração e planetas regenerados, as pessoas entendem isso naturalmente com muita facilidade. Mas a Terra ainda é prova e expiação. Cada um de nós temos que superar-nos para vencermos uma prova e termos muita abnegação para passarmos pelas expiações. E também, o que fica claro quando fala no infinito, que a gente vê muitos expositores falando sobre o cosmos, as galáxias, a imensidão de vidas que existe, de planetas, de estrelas, e as pessoas ficam em êxtase, porque isso amplia a visão da pessoa. Porque você achar que só existe vida na Terra, você está num universo muito pequenininho. Você está extremamente limitado. E com toda essa limitação, vai vindo as dificuldades de você entender, de você caminhar, e até mesmo de querer perceber que uma vida só é muito pouco para aprender tudo que é necessário. Tem a crença nos espíritos,
como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. As tendências do espírito, e Rochester deixa muito bem claro isso na sua sequência de livros, quando ele pega lá a história Chanceler de Ferro, Varor Menefitá, Romance de uma Rainha, mostra aquele grupo de espíritos aprontando lá no Egito, e depois eles saem apontando em Israel, na Grécia, em Roma, na França, na Alemanha, e provavelmente muitos deles estão aqui no Brasil. Então são espíritos que têm uma tendência de repetir sempre os mesmos erros. E a gente domar as nossas tendências, vencer as nossas inclinações, como está aqui, não é para qualquer um. Tem que fazer um esforço, porque nós temos a tendência, nós temos aquelas inclinações. Por isso existem as limitações. Quando a gente lê o livro O Céu e o Inferno, a gente vai vendo que o processo de educação do espírito é uma tarefa complexa, longa, e depende muito da vontade, da determinação do espírito de vencer-se a si mesmo. Então, cada etapa da nossa encarnação, nós vencemos uma das nossas tendências instintivas, que se faz necessário ao nosso aprimoramento, que se faz necessário à nossa melhoria íntima, à nossa condição de aperfeiçoar, de trabalhar o nosso íntimo, para estarmos cada vez mais em condições de agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Então nós precisamos começar a entender por outro ângulo, começar a entender por novas perspectivas. Mas um grande número das pessoas que procuram o Espiritismo, eles querem sempre novidades e novidades, mas as máximas morais eles não querem aprender muito. Abstém-se. Aí eles vão procurar romance para trazer sempre uma informação diferente, vão procurar outros livros, mas esquecem das obras básicas que vai dar a base, o alicerce, vai sedimentar o caminho para que você possa prosseguir com naturalidade e com segurança. Não adianta querermos pedir incessantemente aos Espíritos para nos ensinar novas técnicas, ter uma concepção diferente do mundo espiritual, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Vai funcionar por novos prismas, por novas etapas, por novas percepções. Por isso que nós temos que ele coloca, ver se nós somos dignos de penetrar os arcanos do Criador, porque tem determinados detalhes que a gente não precisa ou ainda não pode compreender plenamente. Porque talvez, devido à nossa má sintonia, se nós compreendermos aquele pedaço que às vezes a gente faz tanta questão de aprender, nós estaremos dando asas para nossos amigos espirituais criarem certas situações mais complexas que nos colocará em risco. Então, cada um aprende aquilo que dá conta e aquilo que lhe é permitido. Logicamente, que também não vai ser proibido você procurar estudar mais, procurar aprender mais, mas lembre-se, as obras básicas, os ensinamentos de Kardec, são o sedimento, o alicerce para todas as atividades espirituais que nós quisermos empreender. Lembrando que nessas bases estabelecidas por Kardec, tem como essência os ensinamentos morais de Jesus. Então Jesus, Kardec e Hahnemann trazem para nós a compreensão do ser espiritual, do ser humano, da alma humana, e aí nós teremos como caminhar para entender algo mais com mais segurança. Se existe algo mais, porque desses algo mais que tantas pessoas procuram, às vezes são até menos diante da grandeza que esses três espíritos sublimes trouxeram para nós. Esses são espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam
as suas simpatias, para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Saibamos, pois, caminhar com segurança. Saibamos, pois, colocar em prática os ensinamentos cristãos verdadeiramente. E aqui ele já mostra para nós que alguns desses irmãos que são imperfeitos, não querem procurar estudar a fundo as bases da doutrina, falam que está incompleta, que não fala tudo, mas também ele não quer aprender o que está lá. Ele quer buscar outras fontes e fogem da doutrina. Mas, sempre tem um mas, eles vão se agrupar junto com os seus afins, vão criar alguns ensinamentos paralelos, algumas atividades paralelas e, de uma forma ou de outra, vão estar se espiritualizando. Porque cada um de nós temos a tendência de sintonizar com aqueles que carregam conosco as nossas fraquezas, as nossas tendências, as nossas prevenções. A quem tem ideias diferentes da nossa, nós teremos de uma certa dificuldade de conviver e nós temos que ficar atento. Em se tratando de coisas espirituais, lembremos que aquilo que foge de Jesus, Kardec e Hahnemann pode nos atrasar o processo evolutivo. Se você discorda de mim, tudo bem, é seu passo. Eu prefiro ficar com os três. E por que Jesus, Kardec e Hahnemann? Jesus, para nós espíritas, cristãos que somos, acreditamos que Jesus é o diretor, gerente do nosso planeta. É aquele que dirige o nosso planeta espiritualmente. Kardec veio trazer as bases do entendimento da vida espiritual para melhor compreendermos Jesus. E anterior a Kardec, Hahnemann ele era um médico, cansou de tratar as pessoas e não obter resultado, então ele passa a ser um tradutor de livro, até que um dia ele acha a chave para criar a homeopatia, que é a medicina da alma. Os remédios, quanto mais diluídos e dinamizados, mais efeitos eles produzem, mais rápido é a cura e mais duradoura também é essa cura. Logicamente, que você vai falar, mas tem que fazer reforma íntima. Se não fizer reforma íntima, nada vai funcionar. Mas a homeopatia, ela sempre lhe dará condições de se enxergar melhor. Por isso, os três formam uma base de um triângulo que nos dará força para prosseguirmos o nosso processo evolutivo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Olha o tamanho da responsabilidade. Queremos ser espírita verdadeiro, temos que nos colocar moralmente de uma forma superior. Lembre-se lá do tópico 3, para sermos um homem de bem, para ser um ser humano de bem. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então, nós temos que ter mais domínio sobre a matéria. Vencermos nossas tendências, procurarmos cativar os bons sentimentos, procurar fazer prevalecer os ideais de amor e de caridade. Por isso é que nós temos que estar sempre atentos. Vamos ler a base? Então, para que nós para obtermos certo sucesso no entendimento da doutrina, para obtermos certo sucesso para caminharmos mais com a doutrina, precisamos então ter mais fé no futuro, entender esse futuro que é uma continuidade do presente de hoje e ter certa sensibilidade para fazer vibrar em nossas almas certos sentimentos que em outros ainda não despertaram. Mas podem despertar, lógico. Ou seja, todos nós temos que começar a estar sempre procurando o nosso aperfeiçoamento, sempre procurando a nossa melhoria, para que estejamos sempre construindo um mundo melhor, estejamos sempre construindo as bases da paz, da fraternidade e da luz.
Portanto, para sermos um espírita sincero, verdadeiramente, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. E cada um dá um passo de cada vez na direção da sua perfeição. O que é importante é que saibamos que, como diz Jung, no pôr do sol sempre virá um novo amanhecer. E em cada pôr do sol do nosso dia, em cada pôr do sol da nossa vida, temos etapas a vencer, temos trabalhos a construir para que no amanhã estejamos mais conscientes, vivenciar mais os ensinamentos do Cristo, fazendo brotar em nossas almas amor, caridade, compaixão e respeito. Um é qual músico, qual acordes bastam, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Então aquele que se toca mais facilmente pela literatura espírita, pelo ensinamento espírita, ele vai estar mais propenso a defender-se, ele vai estar mais propenso a tomar atitudes compatíveis com seu processo evolutivo. E aqueles outros que ainda não se sentem facilmente tocados, eles vão nos levar, sendo levados pela vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não tem uma música assim? Então, alguns vão assim, a vida vai conduzindo eles para um caminho, ele tropeça e cai, aí muda o rumo da existência dele para outro lado, ele tropeça e cai, e outros vão sendo mais vigilantes, vão sendo mais atentos. Isso vai ter em todas as religiões. Mas cada um passa pela experiência que faz jus para poder ter o seu crescimento, porque ninguém toma consciência sem passar pela experiência. De alguma forma, ele tem que vivenciar aqueles fatos. Aí vem essa frasezinha mágica. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que está pronto, que está perfeito. Todos nós temos as nossas tendências, todos nós temos nossos defeitos. Todos nós temos as nossas etapas a serem vencidas, temos nossas etapas a serem trabalhadas. E então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Cada dia ele procura melhorar alguma coisa, e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Aí você olha assim, mas aquela pessoa, todos nós temos aquela pessoa para a gente apontar o dedo. Mas a gente já parou para pensar o quanto que ele já modificou até hoje para chegar ali naquela condição? E a segunda parte, ao invés da gente falar, mas aquela pessoa, a gente tem que fazer uma oração. Orar por ela. Porque a oração é o alimento das almas e é o grande transformador do espírito humano. Enquanto um se encontra com o seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue. Você tem firme vontade. Então, algumas pessoas estão caminhando para aquele horizonte limitado, buscando a sobrevivência no mundo material. E outros, ao ver uma centelhazinha de luz iluminando um caminho diferente, que lhe dá uma possibilidade para melhoras no futuro, ele agrega aquela centelha, faz ela se tornar uma grande lâmpada para iluminar seu caminho e de muitos. E aí fica o convite. Qual o lugar que você quer estar? Naquele que pega de uma centelha para transformar numa grande lâmpada, ou aquele que fica contente com a centelha mesmo e vai caminhando, sem grandes transformações? O convite está feito. Jesus nos convidou há 2000 anos atrás para uma grande transformação íntima, para uma grande transformação moral. E compete-nos, hoje, tomarmos consciência da nossa responsabilidade para caminharmos, sempre voltando para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. E assim, que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine, fortalecendo-nos para que os dias de amanhã sejam repletos de luz, de bênção e de fraternidade. Muita paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça. Parábola do semeador. A parábola do semeador traz para nós uma grande reflexão. Onde nós queremos estar, onde nós estamos, onde vamos chegar. E cada um de nós é senhor do seu destino, senhor do seu caminho. Cada um de nós
está onde precisa, para o aprendizado, para o aperfeiçoamento e para conquistar-se a si mesmo. Portanto, nós precisamos estabelecer a nossa meta evolutiva, o nosso caminhar, o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Sentar-se à borda do mar significa que você tem um longo horizonte à sua frente para você apreciar. Nesses momentos, normalmente nós somos levados a grandes meditações. E que pensava Jesus naquele momento? Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Aquele magnetismo sublime. Aquela pessoa que tinha sempre a palavra amiga, um olhar expressivo de amor e de compaixão. Então, nesse momento, a multidão começa a juntar-se a ele. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. E até hoje, Jesus está no barco, conduzindo com um pulso firme em mares bravios. Mas poucos querem entrar na barca com Jesus. A maioria de nós dizemos que vamos seguir Jesus, mas desde que nos convenha de acordo com cada passo, com cada fato. Mas é necessário aprendermos que seguir Jesus significa entrarmos no mesmo barco que Ele, enfrentarmos as adversidades com a mesma serenidade que Ele enfrentava, confiarmos na bondade do Pai e principalmente sabermos que todos nós vamos passar por aquilo que se faz necessário para o nosso processo evolutivo, aquilo que for útil para a comunidade aonde estamos inseridos. E é por isso que ele entrou na barca e sentou-se lá sozinho. E todos permaneceram à margem, amontoaram-se na margem, ávidos por ouvir. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Contou para eles várias histórias. Contou para eles várias e várias mensagens que eles entendiam cada um segundo a sua possibilidade. E os apóstolos anotaram-nos essa. Aquele que semeia, saiu a semear. Eu pergunto, o que você tem semeado? O que você exala no seu dia a dia, por onde passa? É necessário que nós procuremos olhar o que nós estamos exalando, o que nós estamos irradiando de nós mesmos por onde nós passarmos. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. E o que nós estamos jogando ao longo do nosso caminho? Ela está sendo uma semente vigorosa para nascer em solos férteis? Ou apenas já estamos deixando que a semente caia à margem do caminho para ser colhidas por qualquer um, até mesmo pelas aves de rapina? Nós temos que nos observar. Logicamente que Jesus vai dar uma outra explicação para isso que nós vamos ver lá na frente. Apenas estamos fazendo as nossas reflexões conosco mesmo. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando o seu sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Nas épocas de chuva, as regiões de muita pedreira logo ficam cheias de flores, ficam verdes bonitas. Mas na época da seca, rapidamente elas são as primeiras que secam. Mas fica também uma mensagem para nós ao observarmos a mensagem da pedreira. Aquelas sementes que estavam ali naquele terreno, que naquele momento estava úmido, mas que depois da seca secaram, ao chover, ao vir novamente a chuva do convite ao reino, elas brotam. Com tanto vigor darão flores e frutos e sementes. Precisamos saber mudar o nosso solo íntimo, para que as flores, para que as sementes que nele caiam, possam produzir flores e frutos. E qualquer sol que vier, não venha queimá-las, não venha a reduzir
as suas possibilidades de realizações. Outra parte caiu entre espinhos, e estes cresceram e as abafaram. Interessante como que as ervas daninhas nascem e crescem mais rápido do que aquilo que a gente planta. Aí a gente tem que capinar. Exige a dedicação do trabalhador para que a sua vinha produza, a sua lavoura produza. Precisa de capinar, precisa de roçar, precisa de trabalhar o solo. Esse trabalho ganharás o pão com o suor do teu rosto. Logicamente que nós vamos desenvolvendo tecnologias para facilitar nosso trabalho de capinar, de roçar, de cuidar da nossa lavoura, tanto no mundo físico, mas também as ferramentas para cuidarmos da nossa lavoura íntima, como Kardec trouxe para nós. E nós, muitas das vezes, somos aquela semente que caiu no meio de espinhos. E nossos conflitos íntimos logo cresceram e abafaram a semente do amor que o Cristo trouxe para nós. Precisamos hoje saber vencermos a nós mesmos para edificarmos um mundo melhor amanhã. A outra finalmente caiu em terra fértil, em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Logicamente, cada um de nós produz aquilo que dá conta de produzir. Cada um de nós produz aquilo que damos conta de fazer prevalecer na nossa caminhada. Mas todos nós poderemos produzir um pouco mais se nos esforçarmos um pouco mais, se ficarmos mais vigilantes para construirmos um amanhã melhor, um amanhã de paz e de harmonia. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Então Jesus pega e explica a parábola para os apóstolos. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dar atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, se nós recebemos a mensagem do Evangelho e deixamos de praticar, nós estamos sintonizados com espíritos não muito bons, porque logo são abafadas e retiradas de nós essa possibilidade. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. É aquele entusiasta que está lá sendo todo entusiasmado, pega e vai acreditando daquele jeito dele com muita simplicidade, com muito entusiasmo. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo os reveses, as perseguições, e por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Se afasta, se acovarda. E a maioria de nós, que nos portamos nessa vida de acordo com as conveniências do momento. E Jesus traz para nós uma proposta que deve ser diferente dessa. Traz para nós uma proposta que deve ser de nós sedimentarmos as suas informações, os seus ensinamentos, e caminharmos com firmeza, com amor e com dedicação. Porque se nós deixarmos nos levar por as nossas tendências, não procurarmos dominar nossas inclinações, estaremos sendo como aquela semente que cai entre as areias do pedregulho. Assim que o sol se levanta, ela queima, ela murcha, ela perece. Mas certamente novas chuvas virão e poderão transportar essas sementes para a terra fértil, para produzirem melhor. E isso depende de cada um de nós. Fazermos-nos melhores, trabalharmos para que as forças da bondade se fortaleçam e edifiquem em nossos corações. Teremos que ter cuidado, para que nossas invigilâncias não nos deixem cair em problemas, motivos de escândalo e criarmos condições da nossa própria queda. Mantenhamos-nos firmes, convictos e perseverantes. Aquele que recebe a semente entre o espinheiro é o que ouve a palavra,
mais que, logo, os cuidados deste século e as ilusões da riqueza abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. O momento que nós temos para prosseguir a nossa jornada, o momento que nós temos para prosseguir a nossa caminhada, é o momento que nós devemos procurar construir e edificar nas bases sagradas do amor, da paz e da fraternidade. Precisamos saber conduzir a nossa caminhada para que não venhamos a cair nas nossas tentações infelizes e nos ferirmos ainda mais, criando brechas que nos atormentam, criando brechas que nos causam grandes problemas no futuro. Por isso, ao ouvirmos a palavra sagrada, procuremos tirar todos os espinheiros que nos limitam a evolução para podermos ascender aos céus, na medida das nossas forças, na medida de nossas possibilidades. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por um. Cada um segundo as suas possibilidades. Cada um segundo aquilo que ele carrega em seu íntimo. E é por isso que o Evangelho de Jesus vem trazendo para nós há tantos séculos essa mensagem de luz, essa mensagem sublime que nós precisamos aprender, que nós precisamos treinar, a construir e edificar para que as bases do bem nos fortaleça, para que as bases do bem nos ilumine a caminhada. E ao longo dessa caminhada nós temos que estar sempre procurando agir com sabedoria, agir com amor. Por isso, meus irmãos, tenhamos em mente a bondade de Deus, para que as suas luzes iluminem nossa caminhada, nos ilumine a jornada e tenhamos condições de melhor servi-lo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares e nossos familiares. Os bons espíritas. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais não passa de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Mas todos nós estamos aqui para o nosso perfeito aprendizado. E como foi visto no tópico anterior, nós estamos nos preparando para as futuras encarnações. Todos nós. E logicamente que nessa vida já começamos a ter um salto muito grande. Já ouvimos falar do Evangelho, já nos aprimoramos tecnologicamente, já passamos por determinadas situações de perda, de ganhos, e lá na frente teremos mais maturidade espiritual para enfrentarmos as adversidades e aprendermos novas técnicas de criação, de crescimento, para o nosso aperfeiçoamento íntimo, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Portanto, saibamos fazer as devidas observações, saibamos fazer as devidas anotações para que possamos crescer intimamente para Deus. E nessa parábola nos mostra onde nós podemos estar. Façamos a nossa reflexão. Logicamente que nem todos os dias, nem toda a nossa vida vamos estar num padrão daquele ali. Ao longo da nossa existência vamos estar flutuando entre um e outro padrão daquelas sementes. Não menos justa a aplicação encontra elas nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vem do que fatos curiosos. Então, se você vê nos fenômenos espíritas alguma coisa curiosa, que você acha bonito, que acha muito interessante, mas isso não mexe com o teu íntimo, não mostra que você tem que fazer certas modificações, você é a semente que caiu entre pedregulhos. E olha que não está nem ao longo do caminho. Essa é a colocação que o Kardec faz para a gente. A situação fica mais delicada. Então nós precisamos estar atentos à forma com que devemos procurar agir, a forma com que devemos procurar edificar os nossos ensinamentos, o nosso caminhar para as nossas devidas observações e o crescimento e aprendizado que todos nós precisamos. Os fenômenos espíritas são para nos ajudar
a entender a importância de nós nos modificarmos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvidos, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. E a gente depara com as pessoas assim. Eles estão dentro da doutrina, participam às vezes até de reunião mediúnica e vão se esfriando emocionalmente. Criando umas teorias paralelas para se adequarem à doutrina espírita. Ou para a doutrina espírita se adequar nelas. Isso é ruim, porque traz o devido problema para a próxima reencarnação. Por isso, temos que aprender a sermos mais vigilantes, temos que aprender a construir mais o nosso íntimo, de forma a entendermos que cada uma daquelas sementes, cada um dos lugares onde caiu a semente, é um momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Como nós estamos vivenciando, de que forma, precisamos fazer sempre essa observação para estarmos procurando crescer e aprimorar mais. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, na hora que nós começarmos a entender que essas mensagens são para colocar em nós mesmos aquilo que é muito bonito, se fulano tivesse o quê, se fulano tivesse o quê para ouvir. Não, eu estou ouvindo e o que isso serve para me ajudar a enfrentar as adversidades e até mesmo a lidar com fulano e com a fulana. Porque se eu aprender, eu não preciso contar para ele nos mínimos detalhes ou para ela nos mínimos detalhes. Precisa que eu vivencie. Vivenciar o Evangelho, vivenciar os ensinamentos crísticos, vivenciar os ensinamentos que a misericórdia divina nos traz é a base sagrada para a nossa redenção. E esse comentário que Kardec aqui nos coloca faz com que nós comecemos a entender a extensão das nossas imperfeições, a extensão das nossas mazelas. Para isso, temos a necessidade de nos fazer melhor. Para isso, temos a nossa necessidade de nos fazermos mais cristãos, mais aptos a estarmos perante o Pai. Então, se tivermos mais aptos a nos aproximarmos mais do Pai, estaremos dando bons frutos. Seremos como a semente que cai em terra fértil. E também somos também aquela pessoa, aquele agricultor que faz com que a terra torne-se fértil para que a semente produza. Então, tão importante quanto fazer a semente vigorar e renascer em nossas almas, nos fortalecendo o entendimento, nos esclarecendo o espírito para caminharmos na direção do Pai, também é importante fazermos-nos bons agricultores, preparadores de terreno, para que a semente seja lançada em solo fértil, ou para que a semente lançada naquele solo, ainda cheio de impurezas e deficiências nutricionais, se torne fértil com as nossas ações, com as nossas orações e com o nosso sentimento de amor e de fraternidade. Procuremos construir, procuremos edificar, para que a paz se estabeleça em nossas almas, para que o amor resplandeça ao longo da nossa caminhada como um sol a iluminar não só nossos caminhos, mas também daqueles que caminham conosco, daqueles que passam ao longo da nossa caminhada necessitados de uma palavra amiga. Saibamos ser o cântaro da alma, aquele que carrega o néctar que irá levar a todos os nossos irmãos uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de reformulação de conceitos íntimos, porque somente aprimorando-nos os conceitos, nos aproximaremos do Pai e estabeleceremos as metas para o engrandecimento íntimo, para melhor nos aperfeiçoarmos, para melhor agirmos, para melhor construirmos uma manhã de luz. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine, nos abençoe, que os nossos lares e nossos ambientes de trabalho sejam cada vez mais fortalecidos e iluminados com as forças do bem.